Ah, não. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Fala Comunidade. Hoje é a nossa segunda edição do nosso programa Fala Comunidade, nesse programa ao vivo, né? Diretamente aí dialogando com a sociedade e também com a comunidade que nos acompanha pelo canal aberto 18.2. Hoje a temática vai ser sobre o Dezembro Vermelho, né? A HIV, AIDS e ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis. E para contribuir com esse debate, nós temos hoje 3 convidados. A vereadora Lucy Duartes, que é membro da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o seu Luiz Carlos dos Santos Rodrigues, né, que é usuário do SUS, e também a Márcia Lima, né, que é representante, né, da política de HIV/AIDS e ISTs aqui do município de Santa Maria. Pessoal, muito obrigado, viu, por vocês terem aceitado o nosso convite. A ideia, né, o programa tem 3 blocos, né? A ideia é a gente ir trabalhando temáticas por bloco. Antes da gente iniciar, eu queria explicar por que eu estou de máscara, né? Eu recentemente tive Covid. Já estou liberado, já estou recuperado, né? Mas por via das dúvidas, né? Por me preservar e também preservar principalmente as pessoas que nos rodeiam, que estão aqui conosco, hoje eu decidi, por segurança, utilizar a máscara. Pessoal, eu queria começar pela Márcia. Assim, como é que está a situação hoje aqui de Santa Maria, né? Quantos diagnosticados, quantos em tratamento, né? A gente sabe que tem um passivo, esse passivo foi reduzido de 2021 para 2022. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, bom dia a todos. Agradeço, Matheus, pelo convite para estar aqui no programa, né, trazendo alguns dados do município, né, sobre a nossa situação. Então, em 2021, a gente tinha uma situação bem preocupante aqui no município em relação à nossa posição, né? O Ministério da Saúde, todo dia 1º de dezembro, ele lança o boletim epidemiológico, né, em relação ao cenário que a gente tem no Brasil, né, do HIV e das ISTs. E aí, em relação ao HIV, Santa Maria estava na 10ª posição. Fazia muito tempo que a gente não ocupava uma posição assim, né? Então, desde o ano passado, a gente tem investido bastante em estratégias, né, para tentar reduzir essa posição. Então, o que a gente tem tentado fazer no município? A ampliação das testagens rápidas, né, tanto para HIV quanto para as demais ISTs, né, incentivado bastante as equipes de atenção primária nisso, né, para investir nessa questão. A gente também investiu na questão do acesso ao tratamento, né, facilitamos bem mais com a farmácia aqui no centro. Então, todas são estratégias que, ao longo do tempo, a gente viu como uma forma de facilitar o tratamento das pessoas, né? E aí, então, agora em 2022, no dia 1º de dezembro de 2022, a gente teve a surpresa, então, de que os nossos dados, graças a Deus, diminuíram, né? Então, a gente saiu da 10ª posição para a 60ª, e isso para nós tem um significado muito grande, né? Até o ano passado, a gente estava com uma quantidade de pessoas que vivem com o vírus, numa média de 2.500. Hoje, no balanço que a gente fez de 2022, a gente está com 2.761 pessoas, né? Até o ano passado, a gente tinha uma média de 800 pessoas que estavam em falta de adesão ao tratamento. E essa é a nossa preocupação, né, com essas pessoas que não estão aderindo ao tratamento. Hoje, a gente está com 299, então tivemos uma redução bem significativa, né? Isso é um dado, sim, para que a gente se alegre, né, e que veja que essas estratégias elas estão funcionando, mas que a gente não deve diminuir a vigilância, que é justamente para que esses dados não voltem a crescer novamente. Vereadora Lucy, né, a senhora é membro da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, aqui da Câmara de Vereadores. Já presidiu essa comissão, se não me engano, mais de uma vez. Queria saber da senhora como a senhora linka essa temática, né, da questão do HIV/AIDS, a senhora também que se preocupa com esse tema, atua também, né, com a questão da educação. Em primeiro lugar, bom dia, Matheus, bom dia, Márcia, bom dia, Luiz. Bom dia aos nossos telespectadores da TV Câmara. Primeiro, parabenizar a casa por estar fazendo esse tipo de trabalho
com a comunidade, porque hoje nós, possuindo uma TV aberta, onde fica acessível a tudo e a todos, né? Hoje não precisamos apenas do canal fechado, não é só quem tem canal fechado que pode assistir, qualquer pessoa em casa pode assistir, né? E também nas nossas redes sociais. Bom, eu considero assim, ó, que tudo parte de uma base da educação. Não é por eu ser educador, né? E vendo agora, Márcio, o que tu colocaste, desse progresso, a prefeitura está de parabéns por todo esse trabalho que está fazendo. Eu faço para ti aqui agora uma provocação, que é o meu papel enquanto parlamentar e enquanto educadora. Vamos tentar estender esse trabalho também para as nossas escolas. Porque é lá que tudo começa, Márcia. E eu acredito, Márcia, que se nós trabalharmos afinco na educação, eles mesmos vão conseguir convencê-los, os familiares, a aderir ao tratamento e também o adolescente também ter um cuidado maior. Não só, eu não falo só na AIDS, em qualquer doença sexualmente transmissível. Então fica aqui para mim, para ti a minha provocação. Me coloco à tua inteira disposição para nós montarmos um programa para atender, divulgar nas escolas. Eu, além de ser aqui da Câmara, eu também faço parte do PRAEM, que é o Programa Municipal aquele de Atendimento Especializado. Lá é uma porta de entrada para a gente começar a fazer esse trabalho. É porque lá a gente recebe alunos que muitas vezes, e eu trabalho na busca ativa lá, e eu fui resgatar 2 irmãos que estavam lá por estarem enfrentando problemas psicológicos, por terem descoberto que o pai e a mãe eram portadores, e que não queriam se tratar, porque tinham vergonha, porque não queriam divulgar na família, porque isso preocupa. Porque só a informação é que vai combater. E eu tenho certeza absoluta, conversando contigo aqui, que essa forma de trabalho de intensificar, como vocês intensificaram, na estratégia da família, foi que fez dar esse salto. Agora, tu imagina, se hoje nós já conseguimos sair do 10º para o 6º, tu imagina se nós colocarmos isso como uma política educacional nas nossas escolas. Então, fica para ti aqui o meu desafio e me colocar à tua inteira disposição para isso. Porque, muitas vezes, na maioria das vezes, é a desinformação que faz o aumento de qualquer uma delas. E na AIDS, mais ainda, a não adesão ao tratamento, e não aderindo ao tratamento, também não vai aprender os cuidados que tem que tomar para não transmitir a doença. E é por aí o trabalho. Obrigado. Luiz Carlos, tu como usuário, né, queria saber qual é a tua primeira visão e o que tu queria manifestar assim, como usuário do SUS, né, uma pessoa que utiliza esse serviço, né, queria ver a tua posição. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa muito preocupante, a situação dessas pessoas que vivem com HIV/AIDS. Existe uma política? Existe. Só que as campanhas, ultimamente, já deu um retrocesso, né, que se fica só na questão do coquetel. O coquetel, ele não é suficiente. Essas pessoas, elas precisam de uma saúde mental, uma saúde bucal. A AIDS, o HIV, ela tem que ser incluída na saúde coletiva. É uma luta de todos nós. Hoje, o que está acontecendo no município, essa descentralização do serviço, isso era uma luta, são conquistas de nós, usuários do SUS, através do hospital universitário. Né, que antes a farmácia só tinha no hospital universitário. Agora temos aqui no centro, e eu acho que essa dispensação ela tem que ir para a periferia. Só assim as pessoas vão encarar a realidade. Acontece assim, o problema não é tanto do medo, o problema é o preconceito.
que ainda existe preconceito, né, é muito expressivo, que a gente tenta, existe uma maquiagem, a sociedade é muito hipócrita, né? Então, o que eu acho assim, a política existe, só que nós temos que pôr em prática. Primeiro, nós estamos envelhecendo com HIV e não tem um acompanhamento para as pessoas velhas que vivem com HIV. Nós tomamos as mesmas medicações, são os mesmos cuidados, só que nós velhos estamos vivendo. O que está morrendo são jovens. E as pessoas escondem os óbitos. Se fosse as pessoas, se as famílias tivessem coragem de dizer o meu filho morreu consequência do HIV, aí a sociedade ia levar um susto. A quantidade de jovens que estão contraindo o vírus do HIV. Eu concordo com a professora Luci. Eu fiz essa capacitação em 2008 no Estado. Eu sou o único usuário do SUS que não é remunerado, era só professores médicos. Foi o único usuário que foi fazer esse curso para trabalhar com adolescente. E eu tive a oportunidade de trabalhar na região onde eu moro, com jovens. E é surpreendente. Eu prefiro trabalhar com jovens, porque eles são mais expressivos e eles falam aquilo que sente. E nós, adultos, a gente esconde, né? E eu acho, claro, que nós temos que voltar, o município tem que voltar realmente na questão da política do HIV, porque era a Casa 13 de Maio. A Casa 13 de Maio hoje ela virou uma clínica. Né? A importância que era a Casa 13 de Maio, quando o menino desistia do tratamento, nós ia na Casa 13 de Maio e a Casa 13 de Maio entrava em contato com o USME. Era assim, sabe, uma comunicação que nós tínhamos e que nós, usuários, fazia acolhimento junto com os profissionais. E hoje os trabalhos dentro do HIV estão muito científico. Se vocês forem trabalhar com o lado científico, não fazer uma tradução para uma palavra popular, as crianças não vão entender. É muito científico. E eu tive o privilégio de apresentar um trabalho junto com o representante dos usuários do Hospital Universitário. Nós fizemos uma tradução do HIV do lado científico para a linguagem popular, que eu procurei uma amiga odontóloga que ela chama toda a tradução para a linguagem popular. Então, tem que ter, de acordo com o perfil do usuário, porque muitas coisas eu entendo, porque eu me apropriei dessa discussão, que foi a maneira de me viver. A minha questão, eu estou vivo, porque eu optei pela minha vida. Entendeu? Porque a melhor coisa que tem nesse momento é horrível. Eu passei assim, eu fui dado, sinceramente, eu fui dado no hospital como morto. Só tinha uma fisioterapeuta que falou assim, não, meu neguinho não vai morrer. E eu tive todo o início também eu tive uma consciência. Quem tem que se cuidar sou eu. A minha família não vai sofrer por mim. Eu tenho que ter essa responsabilidade, porque eu contribuí porque eu mesmo procurei. Porque eu sabia que eu teria que usar preservativo. Então, eu me dizia assim, eu não senti pena de mim, entendeu? Eu mesmo me cobrei, me trouxe um transtorno, entendeu? Porque assim, eu fiquei assim, estaca zero. Eu tive que remissar toda a minha vida, porque eu trabalhava com produção, eu trabalho com eventos, eu trabalho com aquilo que eu produzia. E aí, como é que eu ia trabalhar? Isso traz um estrago na tua vida, mexe muito com a tua sensibilidade e tua autoestima, cara. Eu fiquei assim, terrível. Eu acho que as pessoas têm que ter, como dizer assim, ó, se você ama o seu namorado ou sua namorada, vão se cuidar, cara. Porque eu não acho justo eu transmitir um vírus, estragar a vida de uma pessoa. Eu acho que a gente tem que ter, ambos, eu acho que todos nós, como cidadãos, temos que ter a responsabilidade, cuidado com o nosso corpo. Márcia, assim, para que o telespectador que está nos acompanhando compreenda, né, quais são os serviços hoje oferecidos, que a municipalidade oferece
para o usuário do SUS que está em tratamento, né, por HIV, AIDS, e também não é só HIV AIDS, né, nós temos outras doenças, né, infecções sexualmente transmissíveis. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que é o pacote esse que é oferecido pelo município. Eu acho que é importante falar em relação à rede toda que a gente tem desde o início, né? Então, alguém que faz um teste, né, um teste rápido, lá na comunidade, né, lá na sua unidade, no seu posto de saúde, e tem o seu resultado reagente, tá? Reagente para o HIV, para hepatite B ou hepatite C, dessas em específico, tá? Elas são encaminhadas para a Casa 13 de Maio, enquanto município, né? Quem for diagnosticado com a sífilis, faz o tratamento na própria atenção primária. Não precisa ser encaminhado para nenhum serviço especializado. Um tratamento que inicia precocemente da sífilis não é necessário hospitalização. Aí, então, esse paciente que teve o diagnóstico de HIV, hepatite B, hepatite C, é encaminhado para a Casa 13 de Maio. Ali vai receber todo o suporte. A Casa 13 de Maio, ela tem hoje, ela é, sim, um serviço especializado, né, onde a gente tem uma equipe completa, que era necessário, e é extremamente necessário a gente ter, médico infectologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, psicólogo, farmacêutico, né? Então, a gente precisa dar esse suporte, porque a gente sabe como é difícil para um usuário do Sistema Único de Saúde ficar peregrinando em vários locais, né? Precisa ter uma referência. E no momento que se tem o diagnóstico, infelizmente, como o Luiz nos trouxe, né, infelizmente, a gente ainda tem a questão do preconceito, que é muito presente. Então, muitas vezes, quando o paciente ele tem esse diagnóstico, a primeira coisa que impacta ele é saber, nossa, eu estou com o vírus, vou morrer. Né? Se não tiver o conhecimento certo, é isso que passa na cabeça da população. Então, ele vai receber esse suporte lá na Casa 13 de Maio com a questão da psicologia, que vai conversar, que vai orientar e vai trazer o conhecimento para ele, de que não, o tratamento vai ser realizado, vai ter todo pelo Sistema Único de Saúde, ele vai ter esse suporte ali na Casa 13 para o que ele precisar, em relação à parte médica, né, em relação a essa parte assistencial da saúde, que ele vai ter esse acompanhamento ali. Quando a gente recebe algum paciente que está realmente descompensado em função de não uso da medicação, né, em que já está num estágio mais avançado, que não realizou o tratamento, infelizmente os pacientes acabam evoluindo daí para a questão da AIDS, né? E aí, quando esse paciente ele está nesse quadro da AIDS, que realmente precisa de um suporte mais avançado, a gente faz o contato com o hospital universitário. Aí a gente tem essa transferência. Né? Mas temos muitos pacientes do município que não estão em tratamento pela Casa 13 de Maio e resolveram manter ou mantiveram o seu acompanhamento pelo hospital universitário, né? Ou ainda estão se vinculando ao hospital universitário em função do próprio local onde moram. Né? Quem mora em Camobi, em função da facilidade que se tem, muitas vezes mora ao lado da universidade, manteve seu tratamento e a gente respeita essa escolha. Porque o paciente que vive com HIV, ele se vincula, como é um tratamento prolongado, né, de anos, muitas vezes o paciente ele se vincula à equipe. E muitos quiseram ficar lá, e a gente respeita isso. Né? Já se vincularam à equipe, já conhecem, há anos estão lá, mas nós, enquanto município, a gente tem essa conversa e tem essa ligação com o USM, porque são nossos pacientes, são do município, independente de estarem lá ou não. Né? E eles têm todo esse direito em relação às políticas públicas do próprio município. Né? E aí, então, em relação a... Fora o tratamento, né? O que a gente pensou, como o Luiz trouxe? Uma pessoa que vive com o vírus, ela não precisa somente da questão da medicação. A questão da medicação ela é uma parcela mesmo. Concordo plenamente. Né? É uma parcela. Muitas vezes a gente tem várias questões que são agregadas a isso, que é a questão da própria alimentação, né? Que é a questão da nutrição, que a gente tem ali na Casa 13 de Maio também. A gente tem vários encontros, sempre se reúne para conversar o que a gente precisa melhorar. Né? Nada está acabado, a gente sempre tem o que melhorar. Né? E a questão que a nutricionista trouxe é, olha, a gente tem a dispensação dos suplementos, né? Mas várias famílias estão chegando aqui, com a pandemia isso se intensificou cada vez mais, a gente sabe que muitas famílias elas estão, sim, com dificuldade de manter a sua alimentação. E aí nos sinalizaram, né, de que realmente tem vários pacientes que estão chegando com essa dificuldade alimentar, o que a gente poderia estar ajudando, e na questão da empregabilidade também. Nós temos, desde 2021, a gente lançou aqui nessa casa mesmo a questão do Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV. Né? Vimos que
somente a gestão, nós enquanto gestão, falo eu enquanto política, né? É difícil para uma pessoa só, muitas vezes, conduzir tudo, né? E até porque a gente precisa justamente desse espaço de trocas, né? Outras pessoas de fora nos dizendo, olha, vamos dar um olhar diferente, né? Então, a gente resolveu lançar aqui no município a questão do Fórum Municipal, que ela é independente de gestão, independente de quem vai ser o próximo prefeito, independente de quem vem depois de mim também, isso é algo permanente, é algo que fica. Né? E essa era a ideia. Então, enquanto fórum, a gente levou essa demanda da nutrição, da questão da empregabilidade, o que a gente pode fazer com isso? E aí a gente se reuniu e decidiu, vamos ir para a gestão e ver a questão de um centro, algo que vá além da questão da medicação. Né? Então, que a gente está com o centro de apoio, né? A pessoa que vive com HIV, que até março, no máximo, ela deve inaugurar, aqui onde é o endereço da antiga Casa 13 de Maio, na Rua 13, né? Onde a gente vai dar esse olhar também para a pessoa que vive com HIV. Né? A questão da nutrição, a questão da empregabilidade, a questão de terapias alternativas em saúde, que não somente a medicação, né? A questão do esporte também. Então, a gente precisa ampliar cada vez mais. E não estamos acabados. Uhum. Essa questão do centro, né, eu acho que é importante a gente retomar no decorrer do programa. Nós estamos com o nosso horário do primeiro bloco estourado, então a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, siga ligado no Fala Comunidade. Dose de reforço contra a Covid? Claro. Por quê? Vi que tomando todas as doses da vacina, a gente evita formas graves da doença. Sabe, dona, hein? Puxou o papai. Complete seu esquema vacinal. Ministério da Saúde. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim. Mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil, em condições desumanas, e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade.
não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do Fala Comunidade, que hoje está tratando sobre o Dezembro Vermelho, HIV/AIDS e ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Vamos começar agora pela vereadora Lucy, esse segundo bloco. Vereadora, no primeiro bloco a senhora falou, até porque a senhora é professora, tem toda uma trajetória, né? A senhora falou, e até provocado por mim, também a questão da educação. Como a senhora vê, né, que é possível ampliar essa questão, né, da educação e isso ajudar na prevenção dessa meninada aí que está hoje, por exemplo, no ensino médio, dos jovens, adolescentes, né? Bom, Matheus, assim, ó, o Luiz falou uma coisa que é muito importante, que é o preconceito, né? Hoje nós falarmos em sexualidade nas nossas escolas se tornou um tabu. Até pela forma errônea que muitos estão abordando a sexualidade no seu todo, né? A gente vê professores colocando de uma forma equivocada o tema, e aí trabalhar doença sexualmente transmissível ainda é, sim, um tabu pelo tema. Sexualidade já é um tema difícil de trabalhar. E ainda, doença que envolve a sexualidade, que tu vai ter que orientar o uso de camisinha, que tu vai ter... Tudo isso se torna difícil pela interpretação que os pais desses alunos terão. Mas como eu acredito, eu acho que para a gente trabalhar isso, nós precisamos levar para dentro das escolas pessoas com conhecimento do tema. Não é a Lucy, uma professora de educação física, que vai ir trabalhar aquilo que ela não domina. E o não dominar um tema, Matheus, é o que faz, muitas vezes, a gente cometer alguns erros de transmissão de conhecimento. Porque nós vamos passar aquilo que nós entendemos. E nem sempre o que nós entendemos é o correto. Então, desenvolver uma política pública dentro das nossas escolas, levando as pessoas, até o próprio, como o Luiz, é uma pessoa que é portadora e que tem essa consciência de como trabalhar sobre isso, de como falar sobre isso. É muito diferente da Lucy, é muito diferente da professora de matemática, de português. O professor que teria condições seria o de ciências, mas nem sempre eles estão preparados, porque estão preparados para trabalhar a ciência, não para trabalhar aquele tema específico. Aí levar uma Márcia com toda a sua equipe para falar, através de palestras. Mas palestra é uma coisa que tu fala e passa. Tá certo, é uma coisa que tu fala e passa, mas é o pontapé inicial para o nosso educador dar continuidade. E aí sim, dar continuidade com embasamento científico e embasamento também, de uma certa forma, cultural. De trabalhar temas tão polêmicos e, principalmente, Luiz, o preconceito. Principalmente o preconceito. Porque o que não te deixa, muitas vezes, tu falar, tu tocar, tu tratar, é o preconceito. E isso precisa ser trabalhado. As pessoas precisam entender que hoje, ser portador do vírus não é assinatura de um atestado de óbito. Não é. As pessoas precisam saber que ser portador é tu ter uma maneira diferente de viver, de te comportar na sociedade. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu tenho cirrose medicamentosa, eu tive um câncer e tenho cirrose medicamentosa. Mas isso não tem preconceito nenhum. Não, não tem preconceito. Mas o meu comportamento de vida tem que ser diferente. A partir do momento em que eu fiquei sabendo,
eu tive que ter um comportamento diferente. E é isso que as pessoas precisam entender, que o que muda é apenas a maneira de viver, só isso. Mas a vida continua, e continua assim, com grande perspectiva de uma vida longa. Basta tu saber como levar. Luiz, tu falavas anteriormente, né, pela toda a tua experiência, né, por ser usuário do SUS, que hoje, ao contrário, de repente, dos anos 80, os anos 90, né, que hoje as pessoas, por todo o tratamento, por todo o avanço da ciência, as pessoas estão vivendo com HIV, estão envelhecendo com HIV. O que tu acha, por exemplo, na tua experiência, que tu vê de outras pessoas que estão envelhecendo com HIV? O que muda? Por exemplo, tu acredita que, de repente, teria que ter uma medicação especializada para pessoas mais idosas? O que tu acha, como é que teria que ser essa política pública para esse idoso que envelhece com HIV/AIDS? Em primeiro lugar, eu acho que com toda a tecnologia que produz o HIV, nós já era para ser atendido na atenção básica. Eu era para ir no posto, eu moro no posto ali, 2 quadras, 3 quadras da minha casa, eu tenho que ir lá para o hospital universitário ou na Casa 13 de Maio. E outra, o que está faltando em Santa Maria é informatizar a saúde. Porque para o cara, para o médico, atenção básica, ou enfermeira, qualquer coisa, ela precisa saber como estou no tratamento, a qualidade do tratamento. Ela tem que saber qual é a medicação para interagir dentro do meu tratamento. Eu já deu, o médico me aceitou e me deu problema. Por quê? Nós temos um organismo diferente de um jovem. Nós temos outras peculiaridades. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se fosse só o HIV, eu estava feliz. Só que a gente envelhece, vem a diabetes, eu tenho pressão alta, no verão isso me traz um desconforto, eu tenho renite. Então, para a pessoa de idade, embora que eu não pareça ser um velho, mas, entendeu? A cabeça é uma sentença, mas o corpo não obedece. Entendeu? O que nós temos que mudar são as estratégicas da saúde. Ela precisa mudar. Por exemplo, equipar os agentes de saúde. Se o agente de saúde vai na minha casa, eu estou lá quase morto. O que ele vai fazer? Ele vai me enfiar onde? Como é que ele vai fazer esse resgate? Falo, mas na prática a gente sabe. A gente que eu passei por isso, que graças a Deus que a minha família me acolheu e meus amigos, só que nem todos tiveram essa sorte. Entendeu? Então, é assim, enquanto as coisas não funcionar, a rede ela tem que funcionar. Por exemplo, assim, a Casa 13 de Maio tem 400 pacientes, tem um psicólogo, quem ele atende? Não atende a demanda, nem o hospital universitário. É o único hospital de baixo de alta complexidade que tem no município de Santa Maria. Quando se o paciente do HIV vai para o uso, já vai para morrer. Essa é a realidade. E essa realidade tem que falar, o técnico, o agente de saúde tem que ter essa coragem de dizer, se você não se tratar, se você ficar nessa, você vai morrer e vai morrer amigo. Porque eu cuidei de pessoas que eram da saúde. Vou dizer uma coisa para você, a minha maior decepção, assim, o medo, o susto que eu levei. Um enfermeiro que cuidou de mim, quando eu entro no laboratório, ele estava lá, pior do que eu. Eu falei, cara, se tu cuidou de mim, agora tu vai cuidar de ti. Então, quando a gente ia no hospital, que a gente via alguém que retornava, que era o retorno com as pessoas do tratamento, nós tínhamos um código. Aí você perguntava para o cara assim, na cama, assim, ei, cara, tu não morreu? Então, ele sabia que eu era portador e que estava ali para ajudar ele. Que às vezes ela ficava assim, assustada. Então, como é que a gente saiu desse anonimato dentro do hospital? Programa Redução de Danos. Foi rejeitado no hospital universitário e nós, do HIV, abraçamos. Nós abraçamos a política do HIV, que era uma equipe
Hoje a Marta poucas. Na época, a menina que estava antes, que estudava, ela tinha uma equipe para nós atender. E era muito corajosa também. Né? O cara, para trabalhar a questão do HIV dentro de uma saúde, dentro do nosso município, né? Tem que ter coragem para enfrentar, mesmo que existe muito preconceito. Eu vou dizer para você, nessa da noite cultural, eu tive uma decepção, uma total falta de respeito, porque me pediram da Liga, olha, eu preciso que você me ajude a entregar os preservativos. Eu sou o único, fui o primeiro voluntário e único que entrega no carnaval os preservativos. Eu cheguei para o organizador e disse, olha, eu preciso de um lugar para você... para me entregar. Não, você fica lá com o fulano e tal. O cara não me deu minha atenção. O que aconteceu? Como eu faço parte da editoria da escola de samba, então eu tinha direito a... como o meu presidente não ia poder trocar moral, então eu fiquei com a tarde o cara disse, você até me engasga. Porque você vai fazer um trabalho... A pessoa que é responsável, técnico responsável por aquele evento, ele te tratar mal porque ele tem preconceito. Tem duas aspas. Tem o preconceito racial, que eu sofro mais preconceito racial por ser portador do HIV. A gente tem muito cuidado daquilo. E eu não desisto, porque assim como eu fui... eu digo assim, tudo que eu recebi como acolhimento entre mim e dos médicos, eu sou muito gratidão. O que eu faço? Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu entrego o preservativo em todos os eventos, vou lá na Secretaria de Saúde, pego uma caixa, destrincho, põe no pacote. Então, todo mundo, carnaval, todo mundo me conhece. Então, enquanto não existir aquele, como se diz, pacto dentro de uma política... Tá aí, esse jovem, eu não sei, eu não tenho nada contra, mas olha o que tem esse jovem bebendo na rua. Na minha época era muito feio de fazer isso, eu não sei como era um comportamento que mudou, mas eu acho assim um exagero. Mas como é que esse pai larga essas crianças? O que acontece, cara? Bebe, uma sexualidade que está brotando na cara dessa juventude. Né? Parece que os pais estão dispensando os filhos, vai para a rua, que eu não quero ter compromisso contigo. Né? Então, eu acho que assim, tem que ter, para funcionar mesmo, na real, tem que existir essa rede. Eu conheci um projeto na região Planalto, que ele dizia assim, educação e saúde. É muito interessante, eu tenho todo esse histórico em casa. É muito interessante isso. Quando a saúde se junta com a cultura, as coisas mudam, porque aí entra o lado, né, muito legal. Se nós não mudar, cara, faz 15 anos que nós estamos nessa. 15 anos que nós estamos assim, ó, lá embaixo. Márcia, nós estamos tratando também da questão da educação, né? Como, através dessa relação com a educação, avançar, né? nas mazelas, nos passivos que ainda existem nesse tema, existem muitos, né? Mas nós conversávamos no intervalo, né? E muitas pessoas, eu acho que confundem ainda a questão, por exemplo, do HIV e AIDS. Não é a mesma coisa, né? Queria que tu explicasse isso para a população, esses estágios, né? Também os níveis de segurança, né, da pessoa que é diagnosticada num estágio, no outro, e também o que o município tem feito, né, no Dezembro Vermelho. Certo, então, puxando a questão da educação, né, que tudo começa, como disse a professora Lucy, pelo conhecimento, né? Tudo começa pelo conhecimento. A gente sabe que, muitas vezes, algumas pessoas, algumas famílias, até em relação à própria juventude, né, em relação às próprias escolas, viveram num momento onde não se falava nada sobre a questão de sexualidade, sobre a questão de prevenção, e esse tabu é uma coisa que perpetuou. E é isso que muitas vezes a gente acaba passando para os nossos filhos, para a nossa juventude, seja enquanto professor, enquanto pais, né? A gente teve esse ano a criação no Estado do programa Geração Consciente. Santa Maria participou. Tivemos 16 escolas participantes, né? Foi uma adesão tímida em relação ao projeto. Participaram, mas não da forma ativa como deveria ser.
Adorei essa provocação, em relação a gente tentar fazer alguma coisa enquanto município nessa mesma ideia que o Estado fez, para levar justamente esse conhecimento, né? Por quê? O que a gente vê nessas escolas que trabalham? No momento em que a gente fala sobre o HIV, existe muito ainda essa confusão, não somente na escola, mas em relação à comunidade também, né? Hoje, conversando com eles, falando HIV, é um vírus. É um vírus como o vírus do Covid, como o vírus da gripe, como tantos outros que a gente tem circulando, né? Ele passa, sim, por meio da relação sexual desprotegida com pessoas que não estão tratando. Existe, sim, essa contaminação ainda. E a sexual é a principal via que a gente tem, se for desprotegida. Então, ele é um vírus, tá? Que alguém, então, em algum momento se contaminou. Ter o vírus não é o problema. O problema é quando essas pessoas elas não têm um diagnóstico precoce. Precoce é quando elas não procuram, então, o posto de saúde para fazer seus testes, para manter os seus exames em dia. Então, aí é preocupação. Porque o vírus HIV, ele especificamente, ele acaba atacando a parte do sistema de defesa, célula CD4. Falando de forma mais científica, mas como a gente está falando para a população, é as células de defesa do corpo. Então, é como está o nosso corpo. Esse vírus ele vai atacar justamente essa defesa. E o nosso corpo estando sem a nossa defesa, fica vulnerável a qualquer outra doença que venha. Uma das primeiras que a gente tem nessa questão é a própria tuberculose, né, sarcoma de Kaposi, e outras tantas doenças, né, que vão acabar se agregando nesse paciente que tem o vírus e está com a sua defesa baixa. No momento que outras doenças começam a atacar essa pessoa que está com o vírus, aí sim, aí a gente já muda a nomenclatura para síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, o HIV ele é o vírus. A AIDS ela é a doença, né? São pessoas, então, que têm o vírus, que não estão tratando, não tiveram adesão ao tratamento. E essa é a nossa maior luta. Né, para que essas pessoas que têm o vírus, para que elas realizem o tratamento, que é para ter qualidade de vida. Essas que estão tratando, uma média de 6 meses de tratamento regular, né, regular é tomar a medicação todos os dias, né, no mesmo horário, colocar, então, uma rotina de tratamento, né? Então, essas pessoas que estão fazendo o uso da medicação corretamente, né, a grande maioria delas, numa média de 6 meses, elas já estão indetectáveis. Indetectável é no momento em que o paciente ele vai fazer um exame de carga viral, que é o que o médico solicita, né, o exame de carga viral, e as cópias dos vírus é menor do que 40 cópias. Ou seja, a máquina que faz a contagem das cópias, ela já nem consegue mais contar, de tão baixinho que está. E alguém que está indetectável, ela também está intransmissível. Ela não está transmitindo o vírus. E é isso que a gente precisa levar para a comunidade, né? Que alguém que está em tratamento, ela fica indetectável e ela fica intransmissível. Temos muitos casais soro diferentes. Soro diferente é quando um vive com HIV e o outro não, né? Casais que um está em tratamento com seus medicamentos e são antirretrovirais que a gente fala hoje, né? Não mais coquetel, são antirretrovirais. E aí essa pessoa ela não vai transmitir o vírus. E isso, gente, eu sempre gosto de frisar, isso é científico. Não é algo que nós, enquanto profissionais, estamos tentando levar para convencer as pessoas. Isso é algo que as pesquisas afirmam. E realmente é assim que acontece. Pessoa que vive com HIV e faz o tratamento, ela não transmite o vírus. E o tratamento totalmente gratuito, disponibilizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, né, Márcia? É importante destacar. Eu vou interromper só um pouquinho. Então, quer dizer que se eu tenho vírus e eu me trato, eu não transmito para o meu companheiro? Isso é uma coisa que eu não sabia. Isso é importantíssimo esclarecer. Porque a pessoa que tem o... Muitos dizem que quem tem o vírus está condenado. Sabe? E eu estou sendo sincera para ti aqui. Eu não sabia. Eu posso ter o vírus e eu posso não ser uma transmissora desde que eu tenha os cuidados do tratamento. Pessoal, nós já estamos também estourando o nosso segundo bloco. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco do Fala Comunidade. Siga conosco, não saia daí. Vê como é importante isso.
Meu marido vive com seu coração batendo em um novo peito. A minha mãe vive com seus olhos brilhando em uma outra pessoa. O nosso filho vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar, amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Fala Comunidade de hoje. Programa ao vivo da TV Câmara, canal 18.2. O programa de hoje está tratando sobre o Dezembro Vermelho, HIV/AIDS e ISTs. Vou começar agora com a vereadora Lucy. Vereadora, vamos trabalhar esse bloco a questão dos desafios, né? Legislações, a gente conversou, até a senhora estava conversando sobre possíveis legislações, né, para o futuro, né, para contribuir com esse tema. O que a senhora acha, né, dentro da sua perspectiva, da sua visão, da sua ótica, que desafios nós temos e o que pode ser feito para a gente ir avançando? Ainda temos um passivo de quase 300 pessoas que não fazem tratamento no município, né? Enfim. Bom, estávamos falando aqui, né, nos bastidores, como a gente diz, da provocação, né? Para mim, o maior desafio é combater o preconceito, o tabu. Esse é o maior desafio. Que, na minha visão, e agora compartilhando, vamos pensar em fazer uma legislação, criar uma lei, um programa, através de uma lei, que leve isso para dentro das nossas escolas, que leve isso também para dentro, não só da escola de ensino fundamental, mas da escola de ensino médio também. Porque uma coisa é você trabalhar com criança, outra coisa é você trabalhar com adolescente, pré-adolescente. É diferente, é diferente. E esse desafio eu estou me propondo aqui agora, ao vivo, na TV Câmara, assumindo um compromisso com a saúde, de, em conjunto, montarmos um projeto que eu tenho certeza, conhecendo o trabalho que
Secretaria de Saúde faz através do secretário Guilherme e o trabalho que a secretária de Educação, a professora Lúcia, fazem, até porque nós já temos, né, saúde na escola. Nós já temos esse programa dentro da Secretaria de Educação, que trata a saúde da escola, mas trata a saúde num todo. É muito fácil, com essa parceria que já existe entre as duas secretarias, nós, lá no Praem, temos profissionais da área da saúde que estão cedidos para trabalhar no Praem. Nós temos na saúde profissionais da área da educação que estão cedidos para trabalhar na Secretaria de Saúde. Então, vai ser muito fácil, Matheus, a gente desenvolver isso. E aí vem o desafio que você perguntou, trabalhar o tabu, trabalhar o preconceito dentro das nossas escolas. Estou me propondo e, novamente, te digo, vamos conversar e vamos montar juntas este trabalho. Agora vamos mudar um pouquinho a ordem, né? Em vez de passar para o Luiz, vamos passar para a Márcia, só para dar uma dinâmica. Márcia, a prefeitura, o município, tem um mapeamento dessas pessoas. Tu falaste, né, que hoje nós temos 299, quase 300 pessoas que ainda não aderiram ao tratamento, né? Estão, digamos assim, no limbo do tratamento, né? Como avançar ainda mais para chegar nessas pessoas, né, e chegar, de repente, no número ideal seria de 0 pessoas não estando fora do tratamento. E para isso é preciso um mapeamento, um planejamento, né? Hoje o município tem estratificado, por exemplo, quem tem mais AIDS, por exemplo, HIV e AIDS no município, são pessoas de tal renda, negras, brancas, homens, mulheres, jovens, tem estratificado isso? Assim, o sistema de informação que a gente tem em relação à saúde, ele é algo sigiloso e é algo do Ministério da Saúde, né? A questão do sigilo das informações, justamente porque a gente ainda tem, sim, essa questão do preconceito, né? Então, muitos pacientes, eles não têm o diagnóstico aberto. E, muitas vezes, por não ter o diagnóstico aberto, a gente sabe que isso, às vezes, pode acabar impactando também no seu tratamento, né? Muitas vezes até mesmo na própria falta de adesão. Por quê? Muitas vezes essas pessoas, elas levam a sua medicação para casa e aí não comentaram em casa com a família que elas têm o vírus. Isso é um direito delas também, né? É um direito delas de que, nossa, eu tenho o vírus e eu não quero falar para ninguém que eu tenho. É um direito de cada um, né? E então leva essa medicação para casa. E às vezes com medo do questionamento de alguém que vive em casa ou até mesmo muitas vezes de alguém externo, elas acabam escondendo a medicação e aí não tomam, né? Acabam esquecendo de manter o seu tratamento. Então o preconceito, ele é uma das peças fundamentais para a falta de adesão, né? A outra em relação ao acesso, que a gente já tentou, de alguma forma ou outra, né, diminuir essa questão dessa barreira. A outra questão que a gente tem também são os outros fatores agregados. É a própria questão da alimentação, a questão da empregabilidade, porque a falta de adesão, ela não é um único fator só, são vários fatores, né? Muitas vezes também o próprio uso de álcool e drogas também facilita na falta de adesão, né? Então, são várias questões. A gente tem, como um sistema sigiloso, né, a gente tem na Casa 13 de Maio, sim, esses pacientes que não estão em adesão. Então, o sistema, o que ele nos diz? Consideramos um paciente que está em falta de adesão aqueles que não retiraram a medicação há mais de 90 dias. Né? Ou seja, se tu terminou teu tratamento, tu deveria retornar para retirar novamente. E que em 90 dias tu não retorna para fazer isso, já caracteriza como estando em abandono. Então, a gente tem os nomes desses pacientes, sim. Muitos deles a gente faz a busca ativa, faz a ligação, consegue contato com eles. Às vezes, o contato que eles deixam para nós, às vezes a gente liga e não tem ninguém ali para atender. Vai na casa, comunica lá o posto de saúde de referência e tal, para alguém fazer a busca. Muitas vezes essa pessoa também não se encontra em casa, ou já mudou de endereço e não atualizou conosco na secretaria para que a gente consiga conversar com eles. Então, a gente tem esses vários entraves, né? Pretendemos chegar no zero? Com certeza, qualquer gestor pretende chegar no zero, mas sabemos de todas essas dificuldades que a gente vai atravessar até chegar nesse número zero. Então, muitos, antes de passar para o Luiz Carlos, muitos desses, por exemplo, claro, é uma questão sigilosa, mas muitos desses 299, né, é o número hoje de pessoas que não estão em tratamento, muitos já
estiveram em tratamento e pararam. Ou o número, por exemplo, de pessoas que nunca aderiram ao tratamento é considerável também. Sim, dentro desses números nós temos esse cenário daqueles que já em algum momento trataram e que não voltaram para retirar mais a sua medicação, que caracteriza abandono. Temos aqueles que fizeram um acompanhamento primário, que é fazer aquela consulta primeiro e que a gente encaminha os exames para ver como que fica o tratamento e depois não retornam. Então, a gente tem os mais diversificados cenários, né? Luiz Carlos, me lembro, né, que numa reunião recente aqui, que tu seguidamente participa da Comissão de Saúde, que tratava desse tema, tu foi um pouco crítico com essa questão do sigilo das pessoas, né? Tu manifestou naquele momento uma outra visão sobre isso, né? Queria que tu, de repente, abordasse essa questão. Qual a tua visão que tu tem hoje sobre esse sigilo imposto às pessoas que têm o HIV? Olha, enquanto sigilo hoje praticamente não existe muito, existe assim, uma política que dificulta, por exemplo, o sigilo que dificulta o profissional chegar a mim. E se eu posso dizer, eu posso me esconder, entendeu? Então eu não vou tomar remédio. Como é que eu vou receber a Márcia? Então tem leis, tem coisas que se diz, que eu sempre digo, que nós prejudica e prejudica o meu cuidador. Porque se eu não falar o que eu tenho, eu sou invisível. E a pessoa que se esconde, ela não toma medicação. E essas 200 pessoas que não foram, muitos já foram a óbito, que a gente sabe. É o que eu sempre digo assim para vocês. Mesmo que a gente seja invisível, mas a gente sempre sabe um do outro. Para mim, para nós, eram 26 pessoas que estavam no USM. Quando nós saímos do anonimato, a saúde do HIV de Santa Maria deu um salto muito grande. O Dezembro Vermelho, ela surgiu num trabalho nosso, coletivo, que eu aprendi para uma ex-vereadora. Ela falou assim, não, vamos perder esse trabalho que é muito interessante, vamos registrar. E eu sou um dos atores desse projeto. Eu tenho muito orgulho disso, apesar que eu acho isso um pouco meio peculiar. A minha vivência dentro da política do HIV, eu sou muito mais conhecido lá fora, reconhecido lá fora que Santa Maria. É impressionante. Então, Santa Maria é uma sociedade muito preconceituosa, conservadora e má. Existem pessoas má. Elas te julgam assim. E outra coisa, uma coisa que não se fala muito, a questão de gênero em Santa Maria é muito perigosa. Essas pessoas trans, elas são abandonadas pelas famílias. Eu acho que deve haver um trabalho para essas meninas não ir para a prostituição, que são todos jovens, e outras. A prostituição não está só na periferia, e está na elite. O que tem de jovem de classe média alta, para ele se manter, que está se prostituindo, que não usa preservativo. Tá? Eu acho que quando a gente vai falar em política de saúde, a gente tem que ser realista. Tu tem que estar pronto para romper parede. E como eu fiz. A minha família não queria que por isso que eu digo, não queria que eu fosse. Da saúde bucal, eu fui o único usuário do Rio Grande do Sul que foi. E eu estudei a questão de saúde bucal, da questão do HIV. Quando a minha família soube que eu tinha ido para Brasília, eu já estava voltando. Eu fui escondido. Por quê? Porque eu tinha minha dependência financeira. Já era muito diferente do que muitos. Isso me ajudou muito a minha independência financeira, entendeu? E outros, eu tive amigos meus dentro da saúde que me ajudavam, me ajudam até hoje, que hoje estão aposentados. Então, tudo tem assim, se é para falar, se vamos para a escola, para dialogar da questão da sexualidade, cara, isso vai ser uma guerra. Porque eu digo para você, porque eu era o único usuário, o que tinha dentro dessa captação era médico, professores, entendeu? E o maior problema que deu conosco
foi um professor e uma psicóloga. Eu acho que ela, quando nós sempre ela tinha que se tratar primeiro para ser médica. Entendeu? Então, coisa assim, ó, se eu, primeiro, para mim, cuidar do outro, tem que cuidar de mim. Que essas 200, e fora as pessoas que não vão na consulta, na Casa 13 de Maio, não vão no hospital universitário, a gente sabe, porque às vezes a gente sabe muito mais do que o próprio cuidador, porque a comunicação, como o rádio peão, um vai no ouvido do outro. Então, para resgatar essas pessoas, nós temos assim, ó, eu acho que a Câmara de Vereadores passou um veículo muito interessante, né, que sempre me ajudou, sempre teve apoio, tanto que o projeto saiu daqui da Câmara, ele é feito pela Câmara. A logística do Dezembro Vermelho foi uma guerra. Ela passou 4 anos para sair do papel. Entendeu? E eu vou dizer assim, me despedindo, muito obrigado pelo convite. Eu me sinto assim, muito assim, para mim, por exemplo, muito gratificante, que eu poder falar aquilo que eu sinto. Não que eu seja o dono da razão. Eu estou falando aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo. Para se transformar, nós temos que mudar. É o que eu digo assim, ó. Eu estou aqui, mas eu penso naquelas pessoas que ficaram para trás, que poderiam ir a óbito. Muito obrigado pelo convite. Desejo a todos um Feliz Natal, com saúde e coragem, né? 2023 promete. O Luiz Carlos já fez o encerramento dele, a despedida dele, né? Então agora a gente vai deixar mais um tempinho, um minutinho aí para a vereadora Lucy, depois para a Márcia também fazer a sua despedida do programa, que a gente está chegando no final desse terceiro bloco. Bom, primeiro eu parabenizo, né, a Câmara em si por ter aberto esse espaço, que é um espaço de informação, de diálogo, de troca de conhecimento, e o programa vai se repetir. E aí fica aqui agora o convite. Vamos acessar a TV Câmara, vamos olhar a TV Câmara, vamos acessar o nosso YouTube para também poder estarmos informados, não só do que acontece aqui no Legislativo, mas do que o Legislativo pode oferecer para a comunidade. Agradecer, Matheus, o convite de poder dividir com 2 pessoas que têm muita experiência sobre o tema. Eu me sinto aqui, diante de ti, Luiz, diante de ti, Márcia, uma aprendiz no tema. Porque nós precisamos ser eternos aprendizes para podermos seguir essa caminhada de querer fazer o bem sem olhar aqui. E aproveitar também para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, com muita determinação naqueles nossos objetivos, que é o objetivo do bem comum. Não podemos levar para o objetivo, como dizia o meu líder, né, por interesses particulares, e sim por interesse da coletividade. É muito bom e é muito gratificante estar aqui agora e só dizer para vocês, gratidão por essa entrega de vocês em relação à saúde pública, em relação a um tema tão caro, principalmente para os nossos jovens. Muito obrigada, de coração. E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Agradeço também, né, a participação nesse espaço. É muito importante a gente estar sempre fomentando esse tipo de espaço, que levar informação para a população é o mínimo que a gente pode fazer, né? Digo para vocês que, enquanto gestão, realmente, eu entrei em 2020, né, realmente é um desafio muito grande a gente agregar, muitas vezes, né, a experiência dos outros, mas é isso que a gente precisa fazer. Nós, enquanto gestão, é justamente isso que precisamos fazer, é ouvir aquilo que o outro nos traz para levar, porque o nosso único papel lá, enquanto gestão, é a saúde pública. Esse deve ser o nosso maior compromisso, né? Abarcar as ideias e, com isso, a gente fornecer aquilo que tem de melhor para a nossa população e que merece o melhor também, né? Então, agradeço o espaço por estar aqui, desejo também um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos, e que 2023 a gente possa unir cada vez mais forças, cada vez mais parceiros, que é justamente para que a gente melhore cada vez mais.
Tá certo. Queria também agradecer Márcia pela presença aqui, vereadora Lucy, Luiz Carlos, por terem engrandecido esse programa, né? A gente sabe que é uma temática muito complexa e que tem vários assuntos, vários vieses. Não deu para debater tudo hoje aqui, mas a ideia, né, é iniciar e demarcar o Dezembro Vermelho, né, fazendo esse debate de um tema tão importante para a sociedade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, né, por terem aceitado nosso convite. Muito obrigado pela audiência, por você estar nos acompanhando e ter nos acompanhado até agora. E agradecer toda a equipe da TV Câmara, da Diretoria de Comunicação, pelo trabalho coletivo, né?